Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos. Vocês se lembram daquele sujeito Levi Fidelis, candidato do PRTB à presidência da República nas eleições de 2014? À época, durante a campanha, em um dos debates, ele deu algumas declarações tidas como homofóbicas. Em razão delas, ele foi acionado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em primeira instância, o resultado foi um. Em segunda instância, o resultado foi outro. E isto nos dá ensejo para tratar um pouco mais dos rumos que a liberdade de expressão tem tomado em nosso país. O assunto de hoje é esse. Sejam bem-vindos. Era uma vez José Levi Fidelis da Cruz, candidato à presidência da República pelo PRTB nas eleições de 2014. À época, durante a campanha, durante o processo eleitoral, em um dos debates, questionado pela candidata do PSOL, Luciana Genro, acerca dos motivos pelos quais aqueles que se dizem defensores da família são contra o chamado casamento civil igualitário ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele deu uma resposta que foi tida por muitos como homofóbica. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Primeiro ele disse que aparelho excretor não reproduz e que dois iguais não fazem filho. Respondendo à pergunta, quer dizer, para ele, família tem que ter procriação, tem que ter transferência, transmissão de DNA para as próximas gerações. Foi isso que ele quis dizer. Logicamente, a pergunta foi essa, ele tinha que tratar disso. Porém, em outros pontos da fala, ele fez algumas manifestações que, no meu entender, podem ser tidas sim e foram preconceituosas. Ele trata a homossexualidade como doença. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente, bem longe mesmo, porque aqui não dá. E ele também faz uma certa confusão, não sei se é intencional, mas ele faz entre o que é homossexualidade e o que é pedofilia. Então, na minha opinião, eu acho que a gente pode partir disso. Por mais que você vá concordar com a Luciana Genro ou não, a fala do Levi Fidelis foi preconceituosa. E a melhor parte do debate é a hora que ele fala que tem que segregar os homossexuais, e a Luciana Genro, ela levanta a sobrancelha assim, e você vê que ela fica assustada com a resposta. Só faltou ela fazer assim, ó, esse barulho aí seria a expressão perfeita, porque realmente a resposta foi tosca. E em cima disso, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs a ação e nessa ação pediu a condenação do candidato e do partido a indenização no valor de R$1 milhão por danos causados à coletividade, pelo tratamento indigno que reforça o preconceito. E a Defensoria mencionou o aspecto da segregação, o aspecto de tratar homossexual como doente, o aspecto de tentar ou causar, mesmo que sem intenção, uma confusão entre pedofilia e homossexualidade. Então tudo isso foi arguído pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a verdade é que a manifestação do Ministério Público foi de acordo com o pedido e a sentença acolheu o pedido. E mais, no pedido havia uma questão que requereu-se em caráter liminar, mas ao final é que a sentença confirmou
que é a ordem para que Levi Fidelis e PRTB financiassem um programa de mesma extensão para ser veiculado na mesma hora, vamos dizer assim, pregando a tolerância e valores no sentido mais de pluralismo e acolhimento de famílias diferentes. Pois bem, a sentença foi no sentido de acatar tudo. Vamos refletir um pouco sobre essa sentença. Se você acha que deve haver limites à liberdade de expressão, no sentido de que discursos que reforcem preconceitos contra minorias devem ser proibidos, então a sentença, a decisão de primeira instância está perfeita para aquilo em que você acredita, porque a sentença partiu desse entendimento, uma manifestação que desrespeita direitos coletivos, ou melhor, direitos individuais homogêneos, ataca a dignidade de uma coletividade de pessoas, devem ser cerceados. Não no sentido só de uma censura, não é uma censura, ele pode falar, mas uma responsabilidade civil posterior. Isso cerceia esse tipo de discurso? É claro que sim. Em uma próxima oportunidade, as pessoas, tendo consciência dessa decisão, não veicularão discursos dessa natureza. O que, de certo modo, é o ideal. Mas será que é pelo cerceamento? Eu tenho um viés de apoio à liberdade de expressão. Eu não acho que jogar o discurso para debaixo do tapete, igual uma sujeira, seja a solução. Porque o que acontece é que se as pessoas não estão acostumadas a enfrentar esses discursos, quando eles aparecem, as pessoas são mais facilmente convencidas. Eu particularmente acho que o certo foi o que aconteceu. Ele fez esse discurso infeliz. A Luciana Genro, em quem eu não votaria, não sou eleitor do PSOL, mas teve a reação perfeita, assim, de espanto ali na hora, a sociedade reagiu, a própria sentença e depois a decisão de segunda instância dizem que o discurso é equivocado, mas aí eu vou dizer uma coisa, liberdade de expressão para dizer I love you não é liberdade de expressão. É no momento em que se ofende, no momento em que alguém se sente atacado, é que a liberdade de expressão é testada. E se é respeitada, aí sim é liberdade de expressão. Eu chegar, montar um blog, escrever lá, que dia lindo, as pessoas são maravilhosas, ter direito para fazer isso não é direito à liberdade de expressão nenhum. O problema é quando você fala alguma coisa e o religioso fica ofendido. O problema é quando você fala alguma coisa e uma empresa fica ofendida. Você fala alguma coisa e uma minoria fica ofendida. Aí é que a liberdade de expressão está sendo testada. E então eu, apesar de entender o discurso que levou a essa sentença, não consigo assim, achar certo a mera proibição. Talvez, quer dizer, não é uma proibição porque ele já falou, mas é o chamado chilling effect. Você pune de um modo assim, bastante visível quem propaga algum discurso para evitar que outros façam o mesmo. A sentença teve esse sentido. Eu conheço um monte de gente que acha que está certo. No departamento de Direito, onde eu leciono na UFOP, eu acredito que a maioria dos professores estariam de acordo com essa sentença de primeiro grau. Mas, em segunda instância, essa decisão foi revista. E agora a gente fala um pouquinho sobre essa outra decisão. Após a decisão da 18ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, Foro Central, houve recurso e a questão foi levada ao Tribunal de Justiça daquele estado. No recurso, a decisão de primeira instância foi revista. E tanto a condenação à indenização, ao valor de R$1 milhão, foi revogada, quanto a questão referente à produção de um material a ser divulgado no mesmo horário também foi
revogada. Qual o argumento do tribunal que se encontra ali nos fundamentos do voto do relator? O entendimento dele é que aquele ambiente ali em que os candidatos tentavam ganhar votos e convencer as suas bases, já é um ambiente de avacalhação, em que os candidatos não falam a verdade e que a coisa é feita justamente para acirrar ânimos. E deste modo, porque a Luciana Genro teria agido para acirrar ânimos e o Levi Fidelis também agido nesse sentido, e a plateia também reagia assim, aquele ambiente seria um ambiente em que esse discurso poderia ser proferido. Eu acho que tem um problema aí. Eu preferiria a fundamentação que a gente encontra naquele caso da Westboro Church, de outro vídeo que eu coloquei aqui no canal, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá o que se entende é que quando o discurso se refere a políticas públicas, a questões que envolvam o Estado, então discursos ofensivos deveriam ser mais tolerados. Isso faz sentido. Afinal, imaginemos que vamos discutir políticas migratórias. Se alguém disser, o Brasil não deve aceitar imigrantes, só deve aceitar imigrantes norte-americanos, vai ter gente que vai falar, racista! Mas a pessoa não vai poder propor uma coisa dessa. Então, em casos em que se trata de política, de Estado, de interesse público, haveria uma maior liberdade. E vejam, a Luciana Genro perguntou sobre isso. Por que vocês acham que não deve ter o casamento entre pessoas de mesmo sexo? Ele tem que responder isso. Se ele tem um entendimento equivocado da realidade, ou se ele tem um entendimento preconceituoso da realidade, é isso que o leva a ser contra o casamento. Então, é difícil. Eu acho que o fundamento da Suprema Corte dos Estados Unidos seria bem cabível. No Brasil, eu duvido que nós tenhamos a mesma liberdade de expressão que lá. O assunto ainda não morreu. A decisão de segunda instância, eu tenho certeza, será levada a Brasília. E no final das contas, possivelmente, é o STF que vai decidir. Como? A gente ainda não sabe. Mas vejam, o que está em jogo em se tratando do discurso político, a liberdade para a propositura de políticas que eventualmente sejam tidas como discriminatórias. Eu não estou falando a implementação, estou falando o discurso. Ou, se preferirem, é aceitável o discurso que vá contra a lei? Essa é uma questão que nós temos que resolver e que os tribunais fatalmente resolverão. Respeitando todas as opiniões em contrário, eu sou daqueles para quem a liberdade de expressão só leva ao esclarecimento e a melhores bases para resistir a discursos de ódio ou discursos violentos. Eu não penso que o cerceamento seja o melhor caminho. Mas eu não sou o dono da verdade e, como sempre, nós temos aqui a parte de comentários livre para quem queira discordar de mim, concordar ou o que quer que seja. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui. Espero que possamos nos encontrar numa próxima vez aqui em um vídeo do canal ou, se você for meu aluno ou minha aluna, em sala de aula. Um abraço e até a próxima.